Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 11, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Nós leremos até o verso 24, é a história de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais os contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Por que agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus querido, nós nos apresentamos na tua presença diante do Senhor para mais uma vez meditar na tua palavra e queremos pedir que a palavra do Senhor nos ensine, nos eduque no caminho da justiça, mas principalmente que o teu Espírito nos encha da tua presença. Vem, Senhor Deus, estender sobre nós as tuas mãos para abençoar o teu povo, para conduzir a tua igreja, para acalmar o coração do aflito, para encher a alma do cansado, mas principalmente para ensinar o caminho do Senhor para a tua igreja. Nós pedimos essas bênçãos com a luz do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos tratado já desde o começo do ano sobre encontros tremendos com Deus, a partir de vários encontros que alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento têm com Deus. Nós falamos sobre Deus encontrando-se com Adão logo depois do seu pecado. Nós comentamos a respeito do encontro de Deus com Caim, antes de Caim matar o seu irmão Abel. Nós falamos a respeito do encontro de Abraão com Deus, lá no capítulo 12, quando Abraão ainda era Abrão e não Abraão.
Depois nós falamos a respeito do encontro de Abraão com Deus, quando de fato Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão e fez com ele uma aliança e lhe fez promessas que envolviam toda a eternidade. Falamos também a respeito do encontro de Deus com Moisés, chamando para a obra, e chegamos no ponto alto dessa série que nós temos chamado de encontro tremendo, de encontros tremendos, quando diante de Deus lá no Monte Sinai, Deus entrega a sua lei, e então Moisés explica como foi aquele encontro com Deus, e o autor de Atos, quando menciona aquele evento, diz que Moisés saiu da presença de Deus tremendo. Nós vivemos numa época em que as igrejas falam de termos e mantermos encontros tremendos com Deus a cada reunião, a cada culto, a cada programação da igreja, mas a ênfase que tem sido dada é que encontros tremendos são encontros emocionantes, que nos causam calafrios e nos fazem de fato tremer literalmente na presença de Deus, de prazer por causa dessas coisas. Mas quando nós vemos encontros tremendos de Deus com o seu povo, com pessoas na Bíblia, nós percebemos que a coisa e que o evento em si, ele envolve muito mais do que simplesmente as nossas emoções e as nossas reações por estarmos na presença de Deus. Todos são encontros de mudança, todos são encontros em que Deus se revela a nós e ao seu povo, e todos mostram que Deus está muito mais interessado em nos transformar, em nos conduzir pelo seu caminho, do que simplesmente vir nos felicitar com algumas bênçãos especiais, diferentes e maravilhosas, que nos encham de prazer e muitas vezes até mesmo prazer carnal. A palavra de Deus diz que quando Deus se encontra conosco, é para transformar as nossas vidas. Então, quando falamos de encontros tremendos, nós estamos falando dessa ação de Deus em encontrar o pecador, de achá-lo na situação na qual ele se encontra e mostrar para ele que seguir o caminho de Deus é exatamente a melhor alternativa, a alternativa que Deus propõe para o nosso caminho. Quando nós lemos o livro de Josué e falamos do encontro de Deus com Josué, Josué, lá no capítulo 1 do seu livro, estava assumindo a liderança no lugar de Moisés, que havia morrido. A questão de Josué é se ele teria capacidade para conduzir o povo da mesma forma como Moisés havia conduzido, e Deus diz: vai, onde você colocar a planta do seu pé, eu estarei com você e você será vitorioso. O que nós lemos no livro de Josué é que o povo aprendeu a confiar em Deus e por isso triunfou e foi vencedor em muitas batalhas, na campanha do centro, na campanha do norte, depois na campanha do sul, onde Josué foi, a cidade que Deus o levou para que ele invadisse e tirasse os cananitas daquele lugar, a Bíblia diz que ele foi bem-sucedido. E nós terminamos a leitura do livro de Josué, no capítulo 24, versículo 24, com Josué desafiando o povo, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desafio que Deus faz para cada família, para cada casa, para o povo dele reunido aqui na sua presença. E a palavra de Deus diz que naquele dia, junto com Josué, o povo reafirmou a aliança que tinha com Deus. Lá no livro de Jeremias, quando Deus está falando do exílio da Babilônia, Deus vai dizer o seguinte: eu tenho saudade de vocês, quando lá no deserto vocês aprenderam a me amar, vocês aprenderam a me temer, vocês aprenderam a me seguir. Ele está falando dessa época, do final da liderança de Moisés e de toda a liderança de Josué para com o seu povo. Você lê o livro de Josué e você se empolga. Confiar em Deus, aprender a andar no seu caminho, traz para nós vitórias. Então, olha como que um livro é interessante. Você passa 2, 3 páginas para frente e parece que a história muda completamente. Nós saímos do livro de Josué, entramos no livro de Juízes, e o livro de Juízes é um livro de derrota, é um livro sombrio, é um livro de tristeza, é um livro que mostra muito como que o povo deixou de confiar em Deus e que por isso caiu nas mãos de povos opressores. O livro de Juízes fala muito a nós a respeito desse cai e levanta da nossa fé.
de como que muitas vezes nós confiamos e andamos em triunfo e depois nós desconfiamos, nós deixamos de confiar, até mesmo abandonamos a palavra de Deus e colhemos os frutos ruins dessas nossas decisões, dessas nossas atitudes. E um autor, comentando o livro de Juízes, ele diz que a medida do fracasso do povo era exatamente a medida da dificuldade que eles tinham de perseverar na obediência aos mandamentos de Deus. O povo não conseguiu conquistar a terra toda e se acomodaram, achavam que já estava bom do jeito que estava. E permitiram, então, começa o livro de Juízes falando assim, permitiram que este povo vivesse por ali, permitiram que aquele outro povo vivesse por lá, e eles ficaram cercados desses povos pagãos e, de repente, começaram a se misturar com eles, a imitar as suas obras e deixar a palavra e a obediência de Deus para o lado. A primeira grande lição do livro de Juízes para nós é que quando o povo de Deus fica satisfeito com o que já recebeu e não progride na sua caminhada de fé, ele se acomoda e então começa a perder tudo que ele já havia ganhado, não porque Deus deixou de ser bom, não porque Deus não está pronto para abençoar, mas por causa daquilo que Isaías 58 diz para nós, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, mas os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, o livro de Juízes até mesmo rapidamente dos compromissos que nós fizemos com Deus. A palavra-chave ou a frase-chave do livro de Juízes é aquela frase incômoda que diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes mostra como que as pessoas muitas vezes se conduzem pelo seu achômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso dessa forma, mas o que é que a palavra de Deus diz? E nós não sabemos. Ou nós reinterpretamos de acordo com as nossas vontades, e isso não agrada a Deus. É nesse contexto que vive Gideão. Num contexto em que o povo abandona Deus, Deus manda um juiz, liberta o povo volta para Deus, de repente o povo se acomoda e então perde de novo. E o livro de Juízes narra 7 eventos como esse de o povo abandonar a Deus, um outro povo vir e oprimi-lo, então Deus levantar um juiz, libertar o povo. Enquanto esse juiz está vivo, o povo anda com Deus, morre o juiz, começa tudo outra vez. E eu gostaria de usar essa experiência do encontro de Deus com Gideão, que é um encontro tremendo, para mostrar como que muitas vezes, diante da conjuntura que a gente vê lá fora, no mundo, lá do lado de fora, na secularidade, nós nos acomodamos e nós nos deixamos levar por aquilo que nos oprime e por aquilo que nos separa de Deus. E quando Deus nos chama a agir diferente, então nós começamos a levantar, ou nós passamos a levantar desculpas para Deus, para nós não mudarmos o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. E eu gostaria de falar com os irmãos, então, nessa noite, sobre essa questão de que quando nós somos inseguros, quando nós não estamos perseverando na nossa fé, nós arrumamos várias desculpas para não mudar, mas Deus ele vem e nos chama a agir diferente, nos dá segurança, nos promete a vitória e nos chama para andar com Ele, confiando nele. E eu quero começar mostrando aos irmãos as desculpas que muitas vezes nós impomos à nossa fé quando Deus nos desafia, quando Deus nos chama a andar com Ele para realizar a obra que Ele tem proposto para nós. A obra que Deus tinha proposto para Gideão era conduzir o povo e libertá-lo da opressão dos midianitas.
Os midianitas haviam invadido Israel e haviam feito principalmente um limpa na sua plantação e na sua colheita. Eles roubavam tudo o que os israelitas plantavam e eles passavam fome. É por isso que quando Deus vem conversar com Gideão, Deus encontra Gideão malhando o trigo no lagar e não na mó, como deveria ser que acontecesse. Ele tinha tanto medo de que aquela plantação e aquela colheita dele fosse roubada e levada embora, que ele procura um lugar discreto, escondido, para ele então preparar a sua colheita, a fim de que a sua família tivesse comida para se alimentar. E Deus vem. Em meio à situação, em meio à dificuldade, em meio à opressão, Deus vem levantar mais um homem para conduzir o seu povo à liberdade. E na conversa que Deus tem com Gideão, muito parecido com Moisés, Gideão começa a apresentar desculpas para que Deus não envie, para que Deus não use, para que ele não seja instrumento de Deus e bênção na vida das outras pessoas. E as desculpas que Gideão apresenta para Deus, elas são até bastante elaboradas. Quando Deus diz para ele, olha, homem valente, vá libertar o povo, ele começa a dizer algumas coisas. E a primeira resposta que ele dá para Deus está no versículo 13. Ele diz que a situação histórica na qual Israel está vivendo é desfavorável para que alguém faça qualquer coisa. O anjo do Senhor aparece a Gideão e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Deus está com você, homem valente. Então ele diz, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, versículo 13, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o que nós estamos vivendo hoje, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Valente coisíssima nenhuma. Nós estamos debaixo de opressão. Cadê as coisas boas que Deus prometeu fazer para a gente? Nós estamos vivendo um momento histórico ruim. E assim, 7 anos de severa opressão dos midianitas, invadiam as terras, roubavam e destruíam a colheita, havia medo, havia debilidade e havia tremenda insegurança por parte do povo que não tinha condição de resistir tudo aquilo. Isso fez de Gideão um homem inseguro, um homem que não acreditava em mudanças, um homem que não acreditava que a coisa podia ser diferente. Então, ele se acostuma e se acomoda ao seu próprio medo. Eu vou malhar o meu trigo lá no lagar mesmo, escondidinho, discreto, para que ninguém perceba o que eu estou fazendo. Diante de momentos ruins e negativos e difíceis, a nossa tendência é se encolher debaixo da sombra e não querer fazer mais nada. Ele não está nem no lugar certo, nem na hora certa, mas Deus não se importa com essas coisas. Nós gostamos muito de fazer aquele trocadilho de que aquela pessoa estava na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Nada disso funciona com o Gideão. Ele está no lugar errado, na hora errada, fazendo tudo do jeito errado. Mas Deus olha para ele e diz, homem valente, eu estou com você. Deus é capaz de ver em nós aquilo que a gente não vê. Deus é capaz de ver na nossa vida e na nossa alma aquilo que Ele pode e quer fazer através de nós, ainda que nós muitas vezes não fazemos isso. Ele diz, por que eu sou valente? Olha como é que está o nosso povo, não tem valência nenhuma aqui, está tudo ruim. Então ele diz que o momento não dá. Deus retruca. Olha o que Deus fala para ele. Quando ele diz que o momento é ruim, versículo 14, Deus se vira para ele e diz, vai nessa tua força. E olha a resposta dele, versículo 15. Ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai.
Primeiro, ele diz que o momento histórico é ruim. Como que eu posso servir a Deus se lá fora está tudo ruim, é tudo contrário? Nós vivemos numa época de ideologia de gênero, nós vivemos numa época que o nosso Supremo Tribunal Federal resolveu fazer tudo contra a lei que eles mesmos aprovam. Nós vivemos numa época em que ser honesto é ser besta. E falar a verdade é ser um idiota. O momento histórico é ruim. Mas além do momento histórico ser ruim, a gente não tem dinheiro para investir. Então, a segunda desculpa de Gideão, que está no versículo 15, é que nós somos pobres. Nós não temos dinheiro. Nós não temos recursos para preparar e aparelhar um exército que possa enfrentar os midianitas, derrotá-los e colocá-los para correr do nosso país. A minha família é a mais pobre de Israel. Além de Israel não ter dinheiro, a minha família tem menos ainda. E eu sou o mais incapacitado de todos dentro da casa do meu pai. Primeiro ele olha para o país e diz que o momento é ruim. Depois ele olha para a sua casa e diz que a sua casa não tem dinheiro para investir. Meus irmãos, em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Deus, recursos financeiros sempre foram colocados como desculpas para não servirmos a Deus. Os problemas que a nossa família enfrenta sempre foram colocados como desculpas para nós não sermos dizimistas fiéis na presença de Deus. É tão comum quando a gente conversa com irmãos a respeito, por que você não é fiel? Por que você não participa direito? Ah, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para poder me vestir adequadamente, quanto mais para contribuir com as coisas de Deus. E é sempre assim, a nossa pobreza. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus nunca se preocupou com o dinheiro quando ele vocacionou as pessoas. Muitos daqueles que frequentam e sempre frequentaram a igreja, sempre fizeram parte das classes mais pobres, dos países, dos impérios, das regiões, dos continentes. E Deus sempre fez isso exatamente para envergonhar as coisas grandes, para mostrar que o povo dele aprende a confiar nele e na sua condução, sendo fiel naquilo que ele mesmo nos deu. É interessante quando nós estudamos e lemos a respeito das grandes instituições do mundo, ONU, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, instituições que arrecadam dinheiros pelo mundo afora. Eles sempre colocam nos seus relatórios que eles acham muito incrível como que a igreja consegue, muitas vezes, com poucos recursos, fazer muitas coisas. E o segredo das igrejas é por causa daquilo que Jesus fez lá em João capítulo 6, quando ele multiplicou pães e peixes para uma multidão faminta. Eu me lembro do reverendo Wilson de Souza Lopes pregando sobre João 6, e ele diz, olha, aquele povo colocou nas mãos de Jesus pães e peixes, poucos pães e poucos peixes. Mas quando Jesus os recebeu, Jesus os abençoou. E tudo que Jesus abençoa, multiplica. Tudo que Jesus abençoa, multiplica. Deus diz que não é para a gente se preocupar com os recursos, vai nessa tua força. O que Deus quer saber é se você vai ou se você não vai. Com quanto você vai é outra história. E o que a gente tem aprendido na experiência de seguir e andar com Deus é que Deus muitas vezes nos coloca em situações que nós não temos dinheiro nenhum para fazer e de repente a coisa acontece. Eu me lembro de uma experiência marcante que eu vivi na primeira igreja que eu pastoreei, a segunda igreja de Uruaçu. Quando nós chegamos lá em 1991, a igreja era um templo que era metade do tamanho desse, a parte de trás toda quebrada no forro, todo o lado de cá quebrado, o fio do ventilador pendurado lá no canto da parede, sem interruptor. Eu não sei como que ligava aquilo. A vizinha da frente morava numa mansão e dizia, eu não entro nessa igreja, parece o castelo do Conde Drácula.
Tinha 25 anos que a parede de fora não era pintada, era azul, mas era branco, eu não sei que cor era aquilo. Então nós fomos para lá. Eu me lembro que depois de 4 meses trabalhando naquela igreja, a igreja não tinha nem condição de pagar o meu salário. E quando eu fui à primeira igreja da cidade para receber a minha complementação salarial, o diácono, que era o tesoureiro, disse: não tem não, pastor. E eu fiquei tão sem graça que eu cheguei perante a igreja e disse: meus irmãos, eu não vou lá na primeira igreja buscar o restante do meu salário. Se vocês não derem conta, vai ser assim mesmo. No segundo mês eu recebi só um pouco, não fui lá buscar o resto não. No terceiro mês, mas fiz 2 sermões sobre dízimo. No terceiro mês a igreja pagou meu salário. E no 4º mês eu perguntei para a junta, para o nosso conselho provisório, a nossa mesa administrativa: meus irmãos, se eu pagar a metade do conserto do forro, a igreja faz o resto? Eu me lembro que o tesoureiro era um diácono e disse: pastor, a gente faz. E convocamos o mutirão. Nós arrumamos o forro e pintamos toda a igreja do lado de dentro. Não sei de onde que apareceu o dinheiro, mas apareceu. E de quebra colocamos os interruptores nos ventiladores e agora eu podia apertar o botão. A igreja empolgou. E ela começou a crescer. A mocidade queria comprar uma caixa de som que não tinha. Então apareceu o diácono da igreja dizendo: pastor, eu achei essa caixa de som aqui. Era uma caixinha pequenininha, R$120 na época, e à frente dela tinha um forro cor-de-rosa rasgado. E a gente comprou. E de repente um membro que estava visitando a igreja: ué, vocês têm caixa de som, não tem microfone? Eu vou te dar um que eu tenho lá em casa, eu não uso mesmo. Eu tinha que pregar com aquele microfone encostado na boca, porque senão não saía som. A igreja se empolgou. E ela começou a crescer e nós precisamos derrubar a parede de trás. Não tinha dinheiro para derrubar a parede de trás. Mas Uruaçu era uma cidade onde o povo caçava ouro. E o garimpo estava morrendo. 7.500 pessoas saíram de Uruaçu naqueles 4 anos que eu morei naquela cidade. Quando eu estava lá, era a 7ª cidade mais pobre do estado de Goiás. Então, de repente, um senhor, que a esposa dele era membro da igreja, pegou uma daquelas maquininhas de caçar metal e foi procurar ouro, assim por cima da terra mesmo, e achou uma pepita grande. Ele ficou tão feliz que ele disse: eu vou vender a pepita e vou dar o dízimo dela para a igreja de oferta. A oferta que este irmão nos deu nos permitiu derrubar aquela parede e arrumar a igreja para receber mais pessoas. E aí, então, a igreja passou a ter capacidade para mais 20, 40 pessoas. Mas não tinha banco para esse pessoal sentar. E então, nós oramos a Deus. Eu estou lá no meu gabinete e aparece um senhor e diz: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor aumentou o templo, mas não tem como colocar banco? É isso mesmo, eu vou dar o banco. Os bancos custavam, nós fomos a Séries, contrataram um irmão que tinha uma marcenaria, o senhor Adão, muito conhecido de quem é presbiteriano na nossa região. Hoje ele é frequentador da Igreja União, aqui em Goiânia. E ele fazia os melhores bancos da região. Ele disse: pastor, R$4.000. Como eu vou ter que levar de Séries para Uruaçu? 4.400. 4.400. 10% de comissão. Nós não tínhamos. Eu estou lá no meu gabinete, entra um irmão e diz: fiquei sabendo, então eu vou dar os bancos para o senhor. E tirou um calhamaço de dinheiro assim. Eu falei: rapaz, nunca vi tanto dinheiro junto. Eu peguei, coloquei na gaveta. Falei: nem vou contar. Era R$4.000. Era o dinheiro dos bancos e ele nem sabia que o valor era esse. Então, a gente tinha que pagar 4.400. O seu Adão disse: eu vou demorar 30 dias para fazer, quando eu entregar, só me paga. Colocamos o dinheiro na poupança, era a época de juro mais alto do que hoje, rendeu R$400, R$4.400 para pagar os bancos da igreja. Eu fui pastor naquela igreja 4 anos. Ela nunca tinha dinheiro, mas a gente sempre conseguia fazer o que a gente planejava.
Então, nós resolvemos fazer, no último ano que eu fui pastor lá, um encontro sobre reavivamento, o primeiro da região. E aí chegamos para a mocidade, a nossa mocidade era imensa, ela tinha 13 jovens. E aí, conversando com os jovens, vamos fazer um encontro grande, vamos convidar 20 igrejas para vir aqui na nossa igreja. A presidente da mocidade regalou o olho desse tamanho, mas disse, vamos, pastor. Convidamos 20 igrejas e recebemos, no dia 18 e 19 de agosto de 1994, 382 pessoas no nosso evento. Nós fizemos na escola agrícola da cidade. E aí, quando foi aumentando o número de inscritos, não tinha lugar para onde colocar aquele pessoal. Então, nós colocamos algumas moças na sala do laboratório. Elas dormiam lá vendo aquelas cobras, escorpiões, aranhas. Algumas tiveram até pesadelo aquela noite. E um grupo, o último grupo que se inscreveu, nós colocamos no paiol da escola agrícola. Quando o pai dessas meninas chegaram lá e viram que elas iam dormir no paiol da escola agrícola, mais que depressa ele foi procurar o pastor. Estava do meu lado, à minha esquerda, o reverendo Milton, que é pastor aqui na primeira igreja. Ele era pastor em Goianésia na época e seria um dos pregadores do evento. O senhor chegou para ele e disse, olha, fala para o seu presidente da mocidade que é inadequado colocar minhas filhas lá naquele paiol, e o presidente da mocidade na cabeça dele era eu, que era o pastor da igreja, tinha 24 anos de idade. O pastor Milton virou para ele, não, eu não sou o pastor da igreja, não. O pastor da igreja é ele, que ele estava chamando de presidente da mocidade. E ele me passou um sabão. Mas as meninas ficaram. Quando o evento terminou, aquele homem chegou e deu uma oferta para a gente terminar de pagar o evento. Até hoje, naquela região, nenhum encontro de jovens reuniu tantos jovens de uma só vez depois daquela época. E aquele evento marcou a nossa vida. Porque quando Deus faz, Ele mostra que Ele faz. 2 dias depois, a nossa presidente da mocidade estava indo para o trabalho. E ela disse que de repente parou no meio da rua e ficou assim com aquela cara de encantada. Puxa, a nossa igreja tão pequena, tão sem recursos, fez. Foi Deus que fez. Nós muitas vezes dizemos, somos pobres, não temos, não damos conta. A nossa família é pobre, a gente é pequeno, a gente não tem condição, mas Deus faz. Ele diz para Gideão, Gideão, vai nessa tua força, eu vou com você. É isso que importa. E então Gideão apresenta a sua terceira desculpa. Ele diz, versículo 17, que ele tem incerteza, que ele tem insegurança. Ele diz para Deus, olha, já que é o Senhor, então me dá um sinal. Olha aí no verso 17. Se achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Não sai daqui até eu preparar uma oferta para o Senhor. Gideão está inseguro. Ele está conversando com Deus, mas acha que está conversando com um senhor qualquer. E é somente depois que Deus sai de perto dele, é que ele percebe, puxa, eu conversei foi com Deus. Deus é capaz de conversar com a gente, ouvir todas as nossas murmurações, choramingações e tristezas. E quando ele sai é que a gente percebe que era com ele que a gente estava falando. Se eu achei mercê, me dá um sinal. Só lá no versículo 22 é que Gideão vai perceber que ele está falando é com um anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, que veio conversar com ele. Quantas vezes Deus fala conosco e nós temos hesitado em abraçar, em pegar, em assumir o desafio, o chamado, a vocação que Ele tem feito para nós, como pessoas cristãs e como igreja que Ele ama e que Ele plantou nesse local. E aí acontece uma coisa interessante, Gideão quer fazer um culto para Deus particular. E para quem estava reclamando de dinheiro, ele até que faz uma oferta bem gorda, ele oferece um cabrito. Alguém aqui tem dinheiro sobrando para comprar um cabrito ali na esquina? Tem irmãos aqui que para fazer a leitoa assada no Natal vai economizar bastante.
Mas Gideão faz um culto até pomposo, até cheio de diz que me diz. E outra coisa interessante, Deus aceita. Deus aceita o nosso culto. E Ele quer mostrar que Ele veio para trabalhar conosco, para trabalhar em nós, para agir nas nossas vidas. Nós gastamos tempo e dinheiro, muitas vezes, para oferecer um culto bonito, a fim de que nós nos sintamos bem na presença de Deus. Mas quando Deus quer que a gente contribua, é com a obra mesmo, nós trancamos os nossos bolsos e os nossos corações com cadeado. Deus está nos chamando para mudar as nossas vidas. Deus está nos chamando para nós andarmos com Ele, porque Ele já está andando com a gente. Então, em segundo lugar, depois de Deus ouvir e responder a cada uma das desculpas de Gideão, Deus mostra e Ele enfatiza e repete e insiste com Gideão que Ele está conosco e é a sua presença que garante a nossa vitória em qualquer coisa que nós formos fazer. Essa é uma tônica recorrente no Antigo Testamento e depois no Novo, a respeito dos encontros de Deus com o seu povo. E os irmãos que têm ouvido estes sermões que temos pregado aqui, essas exposições bíblicas sobre encontros com Deus, vão perceber que cada texto que eu escolhi, todos, sem exceção, vão dizer: eu estou contigo. Deus sempre diz para aqueles que Ele chama, porque Ele os ama, que Ele não os manda para o trabalho sozinhos, abandonados, sem proteção, sem o seu cuidado, mas principalmente jamais, nunca, sem a sua companhia, sem a sua presença. Aquele que nos chamou para andar consigo, Ele já está andando conosco faz tempo. É interessante você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 14, quando o Senhor Jesus chama os apóstolos. Marcos diz que o Senhor chamou os apóstolos para estarem com Ele. E depois, para os enviar e pregar o Evangelho. Antes de mais nada, sempre Deus nos chama para estarmos com Ele, conhecermos a Ele, gozarmos da sua comunhão e da sua presença, e então, conhecendo esse Deus, agir e fazer o que Ele nos manda. Quando o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para pregar o Evangelho, ele faz do mesmo jeito. Atos capítulo 13 diz que o Espírito Santo se volta para a igreja e diz: separem para mim, separai-me, Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles. Separai-me quer dizer separem para mim, muito mais do que sair para pregar o Evangelho, enfrentar noites sem dormir e situações difíceis e situações problemáticas, eles vão andar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai andar com eles. Isaías 64 diz que quando Deus despachou Israel para andar no deserto 40 anos, Deus não deixou que eles andassem 40 anos sozinhos no deserto. E ele diz em Isaías 64, o Espírito de Deus foi com eles. Foi angustiado com as suas angústias. Enfrentou todas as situações junto com o povo de Deus. Deus nos chama para a sua obra. Ele não diz em nenhum momento que a obra vai ser fácil, mas ele diz duas coisas. Eu vou com vocês e vai dar certo. Ele sempre diz isso para nós. Para que nós não tenhamos medo daquilo que a gente vai enfrentar, porque Ele vai e estará ao nosso lado como prometeu. Então ele diz, para cada uma das desculpas de Gideão, ele dá uma resposta. A primeira delas, versículo 12, ele diz, antes de Gideão dar sua desculpa, ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. Deus inicia o diálogo. Deus interrompe o curso normal da vida de Gideão. Deus nos vê como nós poderíamos ser e não como nós estamos sendo hoje. Quando Deus te desafia a frequentar essa igreja e ser um membro ativo dessa igreja, Deus já olha para você com o que Ele quer fazer na sua vida. Muito mais do que simplesmente ver como você está hoje.
porque Ele quer te transformar, Ele quer te abençoar. Deus se coloca do nosso lado e diz: eu sou contigo, eu estou do seu lado. Segundo, Ele diz para Gideão, Gideão diz, olha o momento histórico, então Deus diz, vai nessa tua força. Não foi eu que te enviei? E Deus fala isso para Moisés, lá em Êxodo 6. E Deus fala isso para Jeremias, lá em Jeremias 2. É eu que estou te enviando. Por isso, pode ir. Tem medo não. Eu vou junto com você. E então, Deus não requer mais do que nós temos. É assim que você se vê? Vai desse jeito. Eu me lembro, e já falei isso aqui para os irmãos, quando eu comecei a discipular um irmão chamado Sebastião, que hoje é um dos amigos pessoais que eu tenho, é membro de uma igreja lá de Anápolis, a qual eu frequentei. Hoje ele é líder, junto com a esposa, do Ministério de Casais da igreja que nós frequentávamos junto lá na nossa cidade. Mas Sebastião me deu muito trabalho. Ele demorou a se converter para valer mesmo. Ele tinha muita promiscuidade na vida dele. Eu me lembro que um dia eu dei Bíblia de presente, eu levava ele na igreja, eu ia na casa dele para a gente ir junto para a igreja, e ele continuava indo fazer as noitadas que ele fazia normalmente antes de conhecer o Evangelho. Mas um dia eu falei, eu preciso falar mais sério com o Sebastião. Peguei minha Bíblia, a gente era vizinho, ele morava a uns 50, 60 metros da minha casa, do outro lado da rua, e eu fui para lá, a mãe dele, Dona Olária, eu perguntei, onde está o Sebastião, Dona Olária? Está lá no quarto. Entrei lá, Sebastião, eu vim cá orar com você. Ajoelhe aí que nós vamos orar agora, nós dois juntos na presença do Senhor. E eu me lembro que a minha orelha estava bem vermelha, estava queimando. E tudo isso que eu falei para o Sebastião, eu falei gaguejando. E ele era grandão, 1,90 m, fortão, ele era policial. E ele obedeceu. E ele se ajoelhou e nós oramos juntos. E ele continuou do mesmo jeito. Mas um dia, eu nem estava lá, eu já estava no seminário. Ele saiu com uma moça para uma noitada. E ela disse, deixa eu passar em casa para pegar uma roupa apropriada. E ela entrou. E ele ficou lá fora, atrás do muro, para o pai dela não ver que ele estava lá. E quando ela entrou, ele disse que uma coisa bateu lá no fundo da cabeça dele. O que você está fazendo aqui, Sebastião? Você é crente. E ele disse que foi embora. E aquela foi a última vez que ele tentou fazer uma dessas coisas. Aí Deus deu para ele um ministério de evangelizar moças. Ele ia para os estádios vigiar os jogos de futebol e as moças se apaixonavam por ele, grandão, olhos verdes, 1,90 m de altura, soldado, de uniforme. E de repente o Sebastião aparecia na igreja com 2 moças, com 3 moças, com 4 moças, e levava essas meninas para a igreja. Até que ele foi transferido para uma cidade perto de Brasília. E não tinha ninguém, a igreja tinha 6 membros e ele tocava o violão. Para os irmãos terem uma ideia, ele cantava mais desafinado do que eu. E aí ele disse que estava um dia lá dirigindo louvor para 4 pessoas dentro da igreja batista, que era a única que tinha na cidade para onde ele foi designado. E passou na porta uma moça. E aquela moça viu o Sebastião lá dentro e falou para a amiga dela, vou casar com aquele moço lá. E entrou. E Deus converteu ela. E ele se casou com ela, é a esposa dele hoje em dia. Eles voltaram para Anápolis e estão lá na igreja fazendo a obra de Deus junto com a gente. Mas eu me lembro que quanta vergonha eu tive de falar essas coisas para o Sebastião. Quanto que eu gaguejava. E quanto que às vezes a gente até brigava um com o outro por causa dessas coisas. Deus diz, olha, vai com o que você tem. Vai com o que você sabe fazer. Eu vou com você. E por último, Deus repete para Gideão a seguinte coisa. Já que eu estou com você, você ferirá os midianitas como se fossem apenas
Um. E o resto da história os irmãos conhecem. Gideão consegue reunir milhares de pessoas. E Deus diz, é muito. Manda embora quem tiver vergonha, quem for tímido, quem acabou de casar, quem comprou uma casa e ainda não morou nela, manda esse pessoal tudo embora. E foi um monte embora. E Deus disse, é muito. Vai lá no rio, quem beber de determinado jeito a água, você separa de um lado, e 300 beberam do jeito que Deus tinha falado. E Gideão venceu os midianitas com 300 homens. Vai nessa tua força. Vai porque eu te mandei. Já que eu estou com você, vai dar certo. E você vai observar que Deus fala essas coisas não é só para Gideão. Ele já tinha falado para Moisés, ele já tinha dito algo parecido para Josué, ele vai dizer algo parecido para os pais de Sansão no capítulo 13, e vai repetir isso no Antigo Testamento inteirinho, e por fim, ele vai dizer a mesma coisa para os apóstolos no dia da sua ascensão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós podemos, meus irmãos, apresentar razões para Deus para não fazermos isto ou não fazermos aquilo na igreja, conforme o desafio que Deus nos faz. Mas Deus vai sempre responder, não entra por esse caminho. Não adianta você amontoar desculpas na minha presença, porque na minha presença todas elas serão desculpas. Eu tenho uma obra para você, e você pode fazê-la, porque eu vou com você, te ajudando a fazer todas as coisas que você tem que fazer. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se intimide, vai dar certo. E a conclusão está nos versos 22 e 23. Percebendo a presença de Deus, percebendo o tamanho do seu pecado na presença de Deus, Gideão acha que vai morrer. É o normal quando alguém tem um encontro tremendo com Deus. A gente vê as pessoas falando de encontros tremendos com Deus aí, e as pessoas pulando como se fosse uma coisa qualquer, que acontece todos os dias, a qualquer momento. No Antigo Testamento, todo mundo que se encontra com Deus tem medo de morrer. Porque Deus é santo, porque Deus é justo e porque Deus conhece os nossos pecados. Mas Deus diz para Gideão 3 coisas. Fique em paz. Não tenha medo. Você não morrerá. Fique em paz. Não tenha medo. Você não morrerá. E aí, Deus o envia, ele vai e ele realiza a obra de Deus. E eu gostaria de terminar este sermão fazendo 3 aplicações para nós como membros que frequentam uma igreja. A primeira delas, para quem tem desesperança, para quem olha para o nosso país e não vê motivo, razão ou condição de que haja mudança no nosso país, saiba que o momento histórico não é um empecilho para Deus. Deus pode mudar momentos históricos. Nós estamos saindo de uma eleição agora, e eu não quero aqui fazer juízo de valor sobre este ou aquele candidato, mas os irmãos sabem que há 4 meses atrás, ninguém acreditava que este homem que foi eleito seria. E foi. Como? A nossa mídia brasileira hoje está em choque, porque ela descobriu que ela não sabe entrevistar pessoas. Aliás, eles não descobriram, nós é que descobrimos que eles não sabem. Porque mudou tudo em relação ao que se esperava. Agora, nós não cremos que o Jair Messias Bolsonaro seja o nosso Messias. O nosso Messias não é ele. Quem dá jeito no Brasil não é um homem que foi eleito por nós. Quem dá jeito no Brasil, a gente sabe quem é Jesus. E enquanto as pessoas não se renderem a Jesus, pode eleger quem quer que for. Vai aparecer um monte de coisa errada para a gente chorar, resmungar e pedir que Deus mude o nosso país. Nós temos que orar para que Deus use dessas pessoas
para trazer a nação ao arrependimento, que é o que ela de fato precisa experimentar na presença de Deus. Deus convida a cada um de nós a parar de ficar olhando para o tempo, para a conjuntura social, para o momento histórico que está vivendo e começar a olhar para Ele, que é o Senhor de todas as coisas. Lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que não permitirá que os teus pés vacilem, que guardará a saída, a entrada e a sua vida pelo caminho. Ele é que é o socorro. Não é a cidade que está em cima do monte, é aquele que está acima, muito acima do monte. Segundo, para quem acha que não tem recursos, que está mais endividado do que tudo e que o salário não dá para pagar nenhuma conta, faça um compromisso com Deus. Deus oferece a sua presença e a sua comunhão. Anda com Deus e aprenda a administrar essas coisas para a sua glória. Eu tenho uma amiga que ela diz, pastor, não dou conta de dar dízimo, não sobra. É por isso que você não dá conta, você quer dar de sobra. Quando você fizer o compromisso com Deus de ser o primeiro, você vai organizar todas as suas finanças em torno dos seus compromissos. E não o contrário. Porque Deus diz, vai com o que você tem. Costumeiramente eu ouço irmãos dizer, pastor, quando eu ficar rico eu vou ajudar. Vai esperando. Quando eu ganhar na loteria, irmãos, aqui na igreja a gente não ensina essas coisas. Mas todo ano, entra ano, sai ano, alguém fala, pastor, quando eu ganhar na loteria, eu vou ser fiel lá na igreja. Não vai ganhar, nós não vamos nem ensinar você a apostar nessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Ele se agrada da sua fidelidade com o que Ele te deu. Se Deus quisesse que você tivesse mais, Ele teria te dado mais. Então Ele quer que você tenha o que você tem para você aprender a depender dEle. Quando você aprender a depender dEle com o que você tem, aí sim pode ser que Ele coloque mais na sua mão, porque aí você vai ter aprendido a administrar para a glória dEle. É assim que funciona. E se Ele não der, Ele não nos deve nada. Eu fui pastor de um irmão que dava o maior dízimo da igreja e de repente ele perdeu o emprego. E aí ele sumiu, desapareceu da igreja. Nós fomos visitá-lo, ele diz, não, Deus não me honrou me dando o emprego que eu queria, então ele não serve para ser o meu Deus. E este irmão está longe de Deus ainda hoje. Deus não é Deus somente de quem está bem. Deus é nosso Deus também quando a gente está mal. E é nessas horas que a gente tem condição de experimentar o melhor da sua graça nas nossas vidas. Porque Ele é capaz, e muitas vezes Ele faz, nos tirar dos buracos que a gente entra na nossa vida, emocionais, financeiros, de saúde, ou aprender a lidar com essas coisas para a glória dEle. E por último, para quem é inseguro, vive de incerteza, e não crê que Deus pode agir na sua vida, Deus diz, já que estou com você, vá. Deus se compromete conosco, Ele se compromete a se manifestar na nossa vida se nós resolvermos andar com Ele. É um compromisso que Ele faz com cada um de nós. Se você quer andar comigo, você verá a minha ação na sua vida. Eu me lembro daquela época do Collor, do Fernando Collor, quando ele montou lá o Plano Brasil. E aí ele colocou uma propaganda governamental dizendo, olha, o país mudou e nem todo mundo está observando isso. E aí ele coloca uma mulher no supermercado querendo comprar alface, atrás dela um monte de pé de alface, e ela lá, onde está o pé de alface? A gente sabe que não mudou nada mesmo, né? Tem gente aí que teve o maior calote, a maior fria por causa daquilo lá. Mas o princípio é interessante.
quantas vezes Deus está manifestando e nós escolhemos não olhar. Porque olhar vai requerer de nós compromisso, decisão, tomada de posição, e a gente tem medo, e a gente fica inseguro, e a gente não acredita que vai dar certo. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos abençoado graciosamente, Deus tem nos abençoado abundantemente. E Ele nos chama a andar com Ele, e na medida em que nós andarmos com Ele, e Ele andando conosco, Ele se manifestará a nós. Quando o Gideão pediu para ele esperar, Deus manifestou paciência. Ele disse no verso 18, pode ir que eu te espero. Quando Gideão não sabia como oferecer o sacrifício direito, Deus lhe deu instrução, faça dessa forma, e ele obedeceu. Quando Gideão fez do jeito que Deus mandou, o anjo de Deus então estendeu o seu cajado e com a ponta do cajado tocou a pedra e o fogo se acendeu. E foi ver o fogo aceso que mostrou para Gideão que ele estava de fato na presença de Deus. Depois de tudo, ele percebeu que aquele com quem ele estava conversando não era simplesmente um visitante que apareceu por ali, era Deus. E nós que temos andado com Deus, sabemos que muitas vezes Deus tem feito do mesmo jeito com a gente. Depois que a coisa passou, depois que Ele nos experimentou e nos provou e nos aprovou, depois que a gente pôde chorar e resmungar e apresentar nossas desculpas, Ele nos convenceu. E então, nós pudemos experimentar a sua graça. Foi o que aconteceu com Gideão. É o que Deus quer fazer na sua vida. Por que esse encontro é tremendo? É tremendo porque depois que a gente conversa com Deus, depois que a gente fala para Deus, depois que a gente aprende, percebe que Deus não somente falou com a gente, mas também nos ouviu, nós começamos a ver o mundo, a ver as coisas e a ver a nós mesmos de um jeito diferente. Naquela mesma noite, Gideão foi lá na cidade e ele começou a fazer o que Deus queria que ele fizesse.